Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre essa planta aqui, a espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, lança de São Jorge, são vários os nomes popularmente conhecidos aí. E eu já vou sortar a vinheta aqui, pessoal, porque até inovando um pouco nos vídeos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês, quem quiser acessar depois o material, por questões de embasamento teórico aí, científico. Eu vou deixar os arquivos que eu costumo ler, as referências que eu costumo utilizar. Por exemplo, nesse vídeo de hoje, para essa planta, o que eu pesquisei, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, então a espada de São Jorge é uma planta muito conhecida aí por todos, muito utilizada no paisagismo, devido à sua textura, rusticidade da planta. A própria planta, como vocês podem ver aqui, a folhagem dela forma esses desenhos, né, essas estrias que a gente chama aqui, diversificando nas cores, então isso é muito interessante, na parte do paisagismo, na parte de decoração. Em relação às divisões, vai desde o topo, né, reino, ordem, classe, família, todos os quesitos usados aí para enquadrar uma planta. Essa planta é uma planta do gênero Sansevieria. Pessoal, em questão de pronúncia, não sei se está 100% correto, 100% a pronúncia correta dessa planta aqui, do gênero dela em questão. Família dela, Agavaceae, tem outros autores que classificam ela dentro de outras famílias, por exemplo, como Liliaceae. Vou deixar aqui também o nomezinho embaixo para ficar mais fácil de identificar. Mas, no geral, classificação, família, Agavaceae. O que é interessante em questão de quando a gente fala gênero, classe, família, ordem, pessoal, quando a gente tem, às vezes a gente tem várias plantas que a gente cultiva, que conforme a gente vai estudando, vai pesquisando, a gente descobre que elas são de mesma família. Por exemplo, plantas de mesma família, Agavaceae, como eu estou citando aqui, a espada de São Jorge, Agave palito, outra planta também bem usada no paisagismo, ou no caso as alocásias, Alocasia black velvet, Alocasia zebrina, Alocasia amazônica, então que são plantas da mesma família. Isso já deixa mais fácil o cultivo, porque sabendo que são da mesma família essas plantas, então o que a gente pode presumir? Que elas possuem o mesmo tipo de cuidados. A gente pode encaixar ela nos mesmos tipos de cuidados, então isso fica mais fácil da gente manejar as plantas. Mas não vou aprofundar muito nisso, voltando a falar aqui da planta, da espada de São Jorge. O que nós temos de curiosidade aí para quem gosta de saber também? Como que essa planta foi introduzida? Como que ela chegou até a gente aqui? Ó, a espada de São Jorge que é uma planta de origem africana, então ela foi introduzida pelos escravos aqui no Brasil, nas nossas regiões. Por ser uma planta de muita fibra, ela foi introduzida justamente por causa disso, era cultivado com essa finalidade de retirar a fibra da planta. E também no estado da Bahia, quando os escravos iam usar essa planta, justamente por causa da fibra, para chicotear os animais. Depois que acabava essa finalidade para eles, que a planta já estava desgastada, acabava jogando ela fora. E aí nas condições que ela caía ali, ela já germinava e dava origem a novas plantas. Também tem-se o cultivo dela, porque nas casas, principalmente na entrada das casas, porque ela tem essa característica de afastar o mal olhado, né, de tirar as energias negativas aí, que são as crenças populares aí, muitas pessoas acreditam nisso. E a famosa história de São Jorge que matou a lança com o dragão. E também a história de São Jorge que matou o dragão com a lança, uma das crenças religiosas aí, muito forte também. Pessoal, em questão de cuidados aí, de como que a gente pode propagar essa planta, fazer a realização de mudas novas, como que a gente pode fazer esse procedimento? A gente pode cortar ela aqui, colocar o pedaço, a estaca, né, cortada na terra, dentro de um tempo elas vão enraizar, vai dar pegamento. Ou então, olha essa aqui que tá maior, você pode fazer a divisão das touceiras aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, eu poderia dividir essa planta aqui, plantar essa touceira em um vaso e essa outra aqui em outro vaso, já daria a origem a novas mudas também. Quando você dividir a touceira, você vai plantar ela, vai firmar a base, vai fazer o plantio correto aqui. Os solos não precisam ser tão férteis, ela é uma planta rústica, então ela aceita um solo mais pobre, vamos dizer assim. É lógico que se você puder melhorar o solo na hora do plantio, colocar uma matéria orgânica, isso ajuda muito. Então depois que você firmar, você colocar, fazer o plantio, isso aqui na verdade são propagação, vai brotar de novo, porque são rizomas. Rizomas são o quê? São caules aéreos ou subterrâneos. É chamado de caule, não raiz, por quê? Porque lá embaixo contém gemas de crescimento. Então isso é o que origina as novas partes, os novos brotos. Então esse é um outro tipo aí que a gente pode fazer a propagação de mudas. Depois isso aqui, quando crescer, você vai poder destacar, fazer outro vaso e continuar originando novos vasos, se você quiser, quem tem intenção de fazer propagação de mais mudas aí.
Então é um quesito, fica à vontade, você pode propagar quantas mudas você quiser. Irrigação. Pessoal, irrigação também, como é uma planta bem rústica, bem simples de cuidados, então você não precisa irrigar com tanta frequência, não precisa ser uma rega frequente. Você pode irrigar ela uma vez na semana. Se você deixar pleno sol, questão de luminosidade também, é uma planta de pleno sol, meia sombra. Se você colocar dentro de casa, em algum lugar que seja bastante iluminado, tenha bastante claridade, mas se Gasguei. Mas se caso você for colocar essa planta a pleno sol, que a irrigação tem essas suas diferenças nos cuidados por causa disso, galera. Depende de onde você vai ambientar também a sua planta. Se você for deixar ela a pleno sol, deixar num lugar que bate sol direto, que faz muito calor, então às vezes você vai ter que aumentar a intensidade da rega. Se ela tiver num vaso grande também, se ela tiver num vaso pequeno. Se ela tiver num vaso pequeno, a água vai evaporar mais rápido, então pode ser que você tenha que fazer uma rega menos espaçada, mais frequente nessa planta, nesse tipo de porte de vaso. Então também vai um pouco da ambientação da planta. As adubações também são simples. Você pode usar um composto orgânico aí, um humus de minhoca, adubação com farinha de ossos, que são a parte de adubação orgânica, né? Quase que eu me esqueço, tem uma lança de São Jorge também. Eu já mostrei em outro vídeo de passado que tem aqui no canal, falando sobre 10 plantas aí que a gente pode colocar dentro das nossas casas. Pra quem quiser acessar também, o vídeo tá aqui no canal, pode ficar à vontade. Então essa, como exemplo, ela vem sendo cultivada aqui dentro de casa. Essas outras foi só para compor o cenário, mas elas estão sendo cultivadas a pleno sol. Irrigações também, como eu falei, espaçadas, e as plantas estão se desenvolvendo normalmente. Só um item a mais para finalizar o vídeo, nós temos também aquela que tem a borda amarela. Acho que a maioria das pessoas já viu aquela que tem a borda amarela, que é a espada de Santa Bárbara, né, que o pessoal costuma chamar. E aquilo lá se deve a quê? Aquilo lá é uma variegação quimérica, é uma mutação genética da planta. Não tão a fundo, pessoal, mas o que seria uma planta quimérica? Uma planta quimérica é uma planta, vamos lá, é uma planta que apresenta 2 ou mais tecidos somáticos geneticamente diferentes. Fica para o próximo vídeo, né? Porque por hoje foi isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, pessoal, deixa o like aqui pra gente. Se quiser fazer algum tipo de comentário, se tiver alguma dúvida, alguma crítica também, pode colocar aqui nos comentários. Se você quiser se inscrever no canal, fortalecer o canal, quiser estar recebendo novidades aí, porque a gente vai sempre estar colocando vídeos novos aqui, clica aí no botão de se inscrever, ativa as notificações para você ser notificado dos vídeos novos que subir aí, que a gente colocar aqui na plataforma. Fiquem com Deus, galera. Um abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fui!